Olá, começando mais um DNA e a gente continua aqui, recebendo profissionais convidados, né, que possam contribuir com experiência de dicas para esse momento de reinvenção de várias classes profissionais. E hoje, particularmente, nós vamos falar sobre educação, sobre aprendizagem. O crescimento da formação à distância já é um fato, né, mas as decisões a respeito do isolamento social vêm atingindo vários níveis de formação atualmente, inclusive a escolar. Então, os professores nunca foram tão desafiados, nós, professores, nunca fomos tão desafiados em nossas metodologias para poder garantir qualidade no processo de aprendizagem e também conexão entre os alunos. Para conversar com a gente sobre esses desafios, né, como professores, e também vai ser um programa muito rico para estudante, né, para orientação aí sobre os seus processos de aprendizagem. Eu estou recebendo um especialista em agilidade, produtividade e aprendizagem ativa. Ele é professor há mais de 10 anos em universidades em Minas Gerais e também é cofundador da escola Inspira-C. Essa escola é especialista em desenvolvimento humano através das soft skills. Eu estou conectada aqui com o professor Paulo Taveira. Paulo, seja bem-vindo. Uma honra. Estamos importando, né, um convidado aí do estado de Minas Gerais. É uma novidade para o nosso programa, Paulo. É mesmo? Olha só, estou estreando, então. Que bom, hein? Está estreando. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite, que é um convite da mais alta importância para esse momento agora, né? A gente falar de um assunto relevante como esse. E vindo de você, vindo também desse programa DNA, que é um programa que tem uma proposta muito interessante de ajudar, né, as pessoas que estão se esforçando aí nesse empreendedorismo Brasil afora. Então, a gente ser convidado para falar desse assunto de educação nesse momento é muito pertinente porque está tudo muito confuso, né? A única certeza que a gente tem é que a gente não tem muita certeza de nada, né? Com certeza. Obrigado de estar aqui. E aqui em Minas deve estar tão frio quanto Teresópolis, tá? Porque está com uns 12 graus aqui hoje, 12 para 13. É mesmo? Olha que Minas não costuma ser tão frio assim, pelo menos aí na Grande Belo Horizonte não, né, Paulo? Não, me senti em Teresópolis, só faltou o dedo de Deus aqui do lado. Muito bem, ele conhece, viu, gente, nossa terra. Vamos lá, eu queria que antes de mais nada, né, você se apresentasse para os nossos espectadores, que você pudesse falar um pouco sobre a sua especialidade. Beleza. Eu sou da área originalmente dedicada às questões ambientais. Eu tenho formação em exatas, então eu sou químico de formação original. E ao longo dos últimos 15 anos, eu trabalhei continuamente com consultoria na área ambiental. E durante esse processo de ser consultor ambiental, eu tive alguns enfrentamentos, alguns problemas que me levaram a estudar um assunto correlacionado, mas não era exatamente da mesma área ambiental, que é a questão da produtividade. Então, há cerca de 4 anos e meio, eu comecei a me dedicar também a entender um pouco mais sobre produtividade. E aí eu descobri um grande viés de paixão na minha carreira, e isso passou a ser o assunto dominante do meu interesse. Hoje eu continuo dando aula em faculdade para graduação, pós-graduação, também em cursos técnicos nas temáticas ambientais. Mas meio que estou me preparando para migrar para a área de produtividade e agilidade, né, que é um assunto hoje, em função da necessidade aí das soft skills estarem sendo cada vez mais desenvolvidas, com atenção, né, mais cuidadosa. Isso tem sido assim um viés de importância nessa conversa, nessa minha visão. Então, hoje, eu estou numa fase tipo um Y de carreira, né? Ainda lecionando para as engenharias, mas preparando um caminho futuro aí de trabalhar com produtividade e agilidade. Então, nesses últimos 5 anos, eu tenho me dedicado ao estudo, à implementação, e a motivação disso foi problema, assim, de carreira pessoal, né? Necessidades que eu tinha na minha própria carreira, e eu aprendi muita coisa com isso, continuo aprendendo e vou aprender mais, e a ideia é começar a dividir isso com as pessoas também, para ajudar de alguma forma, né? E desmistificar um pouco a questão da produtividade, que produtividade é sempre fazer mais o tempo todo. Não, produtividade requer, no meu entendimento, equilíbrio, né? Uma visão crítica das coisas para saber o que realmente precisa ser feito e o que não precisa mais ser feito. Isso é o fator principal para a gente ter uma postura produtiva e ágil. Então, é isso. Hoje eu estou
com a Escola Inspira Ser, que é uma iniciativa junto com uma sócia, e a gente tem olhado para essas questões de formação humana. As empresas hoje, elas estão cada vez mais contratando por currículo bom, com formação de nível, pós-graduação, diploma e tudo mais. E em pouco tempo, essas pessoas que têm as hard skills que nós falamos, né, em alta qualidade, mostram-se meio perdidas no dia a dia das empresas, porque falta aquela habilidade relacional, habilidade subjetiva. Então, por causa disso, as soft skills nunca foram desimportantes, mas agora estão recebendo uma luz, né, uma importância muito maior do que o histórico anterior delas. Então, é uma tendência irreversível, talvez nem tendência, viu, Ana? Talvez seja realidade. É uma realidade. Realidade, Então, essa é a minha praia hoje. E a minha paixão está na educação, dividir conhecimento, compartilhar, ajudar, puxar na mão e ir junto. Sei disso, por isso que você está aqui, né? Porque uma das maiores, o que mais me motivou a convidar você é porque eu sei que o que você compartilha, de fato, é método experimentado, vivenciado. Então, a grande contribuição do Paulo como profissional de fato, apresentar, né, conceitos e metodologias aplicáveis, né, Paulo? Então, é isso que o nosso programa quer, que as pessoas assistam e saiam daqui com dicas para saírem fazendo coisas diferentes. Então, professores e estudantes, prestem atenção no que a gente vai começar a compartilhar. Né, Paulo? Vamos lá. Eu queria estabelecer com você uma troca de informação sobre os processos de aprendizagem. Né? E aí, para falar sobre isso, eu queria que você estabelecesse, e a gente vai ser desafiado no tempo, mas qualquer coisa a gente estende para o segundo bloco, mas eu queria que você estabelecesse características, vantagens, desvantagens da aprendizagem passiva e da ativa. E aí você faz um percurso, porque eu quero entregar para você dar essa aula para a gente. Então, eu queria que você fizesse um percurso histórico, né, sobre o ensino passivo, sobre formas de aprendizagem. Legal. Até esse nome, educação, aprendizagem passiva, é um nome que eu uso muito, mas não necessariamente é o nome usual. Talvez essa aprendizagem seja mais reconhecida como a aprendizagem regular, a normal, né, a que a gente tem hoje em dia, que é a aprendizagem de todos os tempos, é o que a gente sempre viu. É o regular. A mais expositiva, né, Paulo? Oi? A mais expositiva. Exatamente. Então, assim, a diferença básica, e eu gosto muito de trabalhar isso na essência, é que na aprendizagem passiva, a gente tem uma troca de informação passiva, por isso que eu chamo de passivo. O aluno, ele está ali para ser ensinado, então ele recebe uma carga de informações durante um certo tempo, e essa carga de informações, o aluno tem que se virar com isso depois, para ele trazer isso para a memória de longo prazo dele, e saber colocar isso numa prova futura, né? Então, essa é a aprendizagem passiva. A aprendizagem ativa, ela muda, ela inverte os papéis. O professor deixa de ser o centro das atenções, deixa de ser a referência da sala de aula e passa a ser coadjuvante, mas no sentido de ser um tutor dos seus alunos, né? E os alunos assumem um papel de relevância, de protagonismo. Isso significa que o aluno, ele larga aquela postura de ser ensinado para querer aprender. Então, a gente vai estimular os alunos, e aí tem um método, por isso que a gente tem que ter metodologia, né? Senão não flui. A gente tem um histórico, né, de comportamento, a gente tem um histórico de atitudes que precisa ser trabalhado. É o que a gente chama de mindset, né? A mentalidade do sistema educacional hoje é essa. O professor fala, o aluno escuta. Está muito conectado, Ana, com aquele sistema comando-controle da indústria. Se a gente olhar para as nossas salas de aula, a gente vai ver filas, né? Produção, fordismo puro. Carteira atrás de carteira, professor no centro da atenção, falando para os alunos, não necessariamente cuidando das diferenças, das particularidades. Então, ele fala e uma parte da sala capta o que ele está falando. Quem tem mais dificuldade provavelmente vai sofrer mais, né? Então, esse sistema, ele se arrasta aí há muito tempo. E é assim desde que a gente começou a entender a escola como instituição. Então, se a gente pegar, por exemplo, as nossas aulas, né, hoje estão moduladas em tempos de 50 minutos. Tem uma razão histórica para isso. Na Universidade de Chicago foi feito um estudo e a gente viu, eles viram nesse estudo, né, que os alunos, eles perdiam qualidade de atenção depois de 50 minutos, em média. Então, após 50 minutos, caía bruscamente a qualidade da atenção dos alunos. Então, convencionou-se, poxa, nossas aulas não podem passar de 50 minutos porque eu vou garantir o máximo de atenção dos alunos até 50 minutos.
Tudo bem, só que isso foi em 1910, a gente está 110 anos depois usando a mesma métrica de tempo em sala de aula. Isso é muito problemático, né? Depois teve um progresso, lá para a década de 20, 1920, alguma coisa, alguns profissionais, alguns estudiosos, pesquisadores da neuroaprendizagem, né, da psicopedagogia, começaram a enxergar formas diferentes dos alunos absorverem conteúdos. É o que é o método VAC, é o visual, auditivo e o sinestésico. E teve um salto quando a gente começou a compreender essas questões. Tem alunos que preferencialmente aprendem mais visualmente, outros auditivamente, e outros sinestesicamente, que é a parte do movimento, da interação. Na verdade, nenhum de nós é 100% um modelo só. A gente tem uma mescla, mas um ou outro acaba predominando. Eu sou sinestésico, dá para ver, né? O tempo todo que eu estou falando aqui, eu converso com a mão. Eu já fui... eu não sei qual que é o termo, manobrista. Manipulador de fantoche. Provavelmente, porque eu converso com as mãos. Então, o aluno ele tem essas particularidades, né? Só que isso não é suficiente. Teve um salto quando a gente começou a compreender isso, e os professores que tiveram sensibilidade para perceber isso, começaram a trabalhar nesse viés. Então, o professor que fica paradão na frente da sala, ele tem mais dificuldade de alcance, aquele que anda entre as carteiras, que fala, que tem aquele toque respeitoso, que pega no caderno, coloca apontamento, que escreve, que usa vários recursos, ele aumenta a probabilidade de percepção, porque ele está trabalhando em mais de um canal, né? Mas isso ainda, para essa geração atual que a gente está convivendo aqui, é insuficiente. Tem uma referência de pesquisa em neuroaprendizagem que eu gosto muito, que é o Dr. Francisco Mora, da Universidade de Harvard. Ele tem um livro muito bom que trata da neuroaprendizagem, e ele diz o seguinte: para a gente enxergar ganhos de aprendizagem em sala de aula, é preciso ter, além da atenção, né, exigida, é preciso ter emoção conectada. Isso a gente vê claramente. Hoje, provavelmente, um jovem de 16, 17, 18 anos vai ter uma dificuldade enorme de ficar 4 horas a fio numa sala de aula assistindo aula com um nível de atenção alto. Mas ele consegue ficar, às vezes, 24 horas ligado num videogame jogando, com um nível de atenção altíssimo. Incrível. Então, a questão não é o tempo, a questão é como se usa o tempo, né? Então, ele traz essa luz para a gente que as nossas aulas devem despertar, além de induzir a atenção dos alunos, também despertar a emoção, porque aí o aprendizado, ele cria campo para acontecer. Então, aulas que são enfadonhas, repetitivas, não estou fazendo crítica particular a nenhum professor, tá? Mas só PowerPoint, a aula inteira, PowerPoint, que virou, era para ser uma ferramenta e passou a ser bengala, né? Nossa, nós professores não conseguimos dar aula mais sem PowerPoint, isso é muito grave, né? Isso é problemático. Então, a aula fica realmente desconectada, e aí a gente perde o aluno para outra dimensão. Eu costumo brincar nas minhas salas que o aluno foi para Nárnia, né? Quando você deixou de ser interessante para o aluno, ele foi embora e está em Nárnia. Então, a gente teve um salto de qualidade com a neuroaprendizagem, trazendo mais informações, e o que é grave, eu falei da aula de 50 minutos, e hoje esse número, segundo os pesquisadores, ele gravita em torno de 10 minutos. Então, a cada 10 minutos... A dispersão é maior. A gente precisa mudar o nosso jeito de fazer a aula para que o aluno mantenha-se conectado na sala de aula, senão ele vai embora, não tem jeito, né? Então, a gente precisa, inclusive, conversar bastante, desenvolver bastante criatividade, né, Paulo? Não é só uma questão de método, não, mas de criatividade e de se colocar muito numa perspectiva do aluno também, né? Sim, empatia, né? Como é que seria isso, né? Porque a gente foi ensinado assim, a maioria dos professores foi ensinado no método tradicional, que é o passivo. Então, tem que ter uma ruptura nesse processo para ele enxergar a vantagem do método ativo e começar a efetivamente se esforçar. E há uma energia enorme contrária para isso acontecer. A gente chama isso na química, que é a minha formação, energia de ativação. Você tem que subir um morro enorme até o carrinho de rolimã começar a descer a montanha, entendeu? Sim. E aí acontece o problema, porque em função dessa energia que tem que gastar no início para vencer a inércia, muita gente desiste pelo caminho. E isso enfraquece, né? Mas, eu te falar uma coisa, Ana, o que eu vejo, especialmente aí nas redes sociais, em grupos de discussão que eu participo, que a Escola Inspira Ser está participando, a Escola Inspira Ser dá muitas oficinas vivenciais sobre tecnologia, né, de aprendizagem, metodologia. Então, a gente vê que mais gente está querendo saber sobre isso, mais gente está querendo praticar, e assim, é pouco ainda, mas é irreversível, o movimento, ele não volta mais atrás, sabe?
porque os ganhos são tangíveis, os ganhos são sólidos. Sim. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, Paulo, até para respirar, porque o professor Paulo ele é assim, extremamente dinâmico. Então vamos dar uma respiradinha, só em alguns instantes a gente volta. Beleza. Então... Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Voltamos com o professor Paulo Taveira. Estamos conversando aqui sobre agilidade, produtividade e aprendizagem ativa, né, professor? Nesse segundo bloco, a gente quer conversar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem enfrentado nesse cenário. Quer dizer, você contou para a gente no primeiro bloco, já compartilhou com a gente uma série de situações de quebra de paradigma, né, de ruptura aí no padrão dos modelos de ensino-aprendizagem, que já são desafiadores por si só. E aí a gente ainda vive atualmente, né, um desafio triplo. Não bastasse isso, a gente ainda tem as aulas remotas. Exatamente. A gente, eu costumo falar que nós na universidade ainda temos um pouquinho de mais, assim, de experiência, um pouquinho, né? Porque as universidades elas já vêm se desenvolvendo no ensino à distância e nas aulas remotas há um tempo, mas as escolas não. Né? Então, assim, de uma hora para outra, os professores da educação fundamental e média aí se viram tendo que se desdobrar. Então, eu queria conversar um pouquinho também com você sobre isso, né? Preconceitos históricos que existem relacionados à educação à distância. É engraçado, Ana, você falando isso, que se você olhar para trás, cerca de 6, 8 anos, alguém que falasse assim, eu fiz um curso EAD, essa pessoa, ela tinha, muito provavelmente, uma depreciação na qualidade da sua formação. O contratante ia deixá-la em segundo plano, porque o EAD realmente, ele trazia um preconceito muito grande sobre o que realmente estamos aprendendo, né? O que realmente a escola entrega. Será que tem compromisso? Será que tem disciplina? Mas eu acho que isso, na verdade, é um preconceito que está na nossa cabeça apenas. Em função de que, na aula presencial, eu posso ter alunos com a sala cheia que não estão presentes também, e que não vão ter comprometimento, não vão ter compromisso em continuar aquilo que se propuseram a iniciar. Então, o fato de ser AD não é, o fato de ser presencial não é uma garantia de que você vai ter qualidade na entrega do ensino, né? Tem muito mais a ver com como você faz a aula do que qual ambiente essa aula, né? Em qual ambiente essa aula é oferecida. E a gente tem que caracterizar uma outra diferença importante, que é o seguinte, EAD não é a mesma coisa que aula remota, né? A EAD pressupõe um conteúdo previamente gravado que fica disponível para o aluno acessar e trabalhar esse conteúdo em um momento específico que ele escolhe, né, no momento mais fácil para ele. Então, ele traz uma série de vantagens. Eu, como sou da área ambiental, não posso deixar de falar também que cursos EAD produzem pegadas ambientais menores, geramos menos carbono, menos problema com trânsito, mobilidade, uma série de coisas que são realmente desagradáveis. Mas a aula remota não é isso, a aula remota é aula ao vivo, com o professor interagindo com a sua classe num horário combinado, normalmente no mesmo horário em que se daria a aula presencial, né? Então, essa é uma diferença que tem que ficar clara, porque no início, quando a gente começou essa onda das aulas remotas, que foi, diga-se de passagem, uma grande violência contra todo mundo, foi violento, foi de uma hora para outra, em um final de semana a gente teve que sair de um estado, às vezes, zero de digitalização, um estado muito grande de digitalização. Essa é até uma piada recorrente que a gente tem na área da agilidade, eu sou agilista, né, Agile Coach, que a gente, às vezes, passou 3 anos esforçando para a empresa se transformar digitalmente. E aí vem o coronavírus, em uma semana ela faz o que a gente não conseguiu fazer em 3 anos de esforço, de educação, né, de esclarecimento. E é o que eu sempre falo aqui, se você não se acostumar à mudança, uma hora ela vai vir e vai te forçar, e aí é mais doloroso, né? Vai te forçar. Então, quem se deu melhor nesse processo é quem já tinha, né, de alguma forma, contato. Não só com as aulas, né, remotas, mas com tecnologia. E a gente sabe que o Brasil tem gap, né? Então, tem gente que está ainda muito distante dessa condição ideal. E tem gente que não sofreu exatamente nada em relação a essa mudança do quadro. Quem ganhou muito com isso, na minha visão, foram essas plataformas de transmissão ao vivo. Né? Para você ter uma ideia, a Zoom,
foi uma das mais utilizadas nesse processo, até começar a aparecer aí informações de falta de segurança, né, de sigilo com dados. A Zoom, ela cresceu violentamente, ela cresceu quase 2.000% o número de usuários dela, que já era grande. E o CEO dela, que é o dono, o cara que idealizou, ele colocou no bolso mais 4 bilhões de dólares em função do coronavírus. Então, teve gente que se beneficiou fortemente desse processo. Mas, é claro, para a gente colocar essas aulas para acontecerem, existem variáveis que, muitas vezes, a gente não tem condição de resolver. Eu dou aula em curso técnico, como eu disse, em curso superior, em faculdade, no Pitágoras e na Ecotec. A Ecotec é uma escola de cursos técnicos. E tem uma outra pegada. Lá, a gente tem aluno que não tem internet em casa, por exemplo. Isso é comum. Isso, às vezes, acontece também no Pitágoras, mas é mais difícil. Então, a mesma mudança, ela tem variáveis diferentes em função do ambiente que você está tratando dela. Mas é uma realidade, inclusive, das escolas, eu acho que num nível maior até. Pois é, eu acho que as universidades, como você disse, a gente tem um pouquinho de vantagem e até privilégio, talvez, porque essa já é uma pegada que a gente vinha tratando, né? Todas as grandes instituições de ensino superior, elas têm sistemas, né? Plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem. Então, assim, o passo foi menor. Mas para as outras escolas, o passo tem sido muito grande. A diferença, né? A mudança no jeito de fazer a coisa tem sido muito grande. Desculpa. E a gente que está dando aula, a gente percebe também, eu, por exemplo, que não sou um professor que gosta muito, eu não sou muito afeito a PowerPoint, a ficar passando slide, meu negócio é sempre vivencial dentro de sala, eu busco criar projetos para os alunos desenvolverem, buscar identificar interesse do aluno em disciplinas que talvez fossem irrelevantes para eles, para que eles realmente transformassem aquele momento da sala de aula em uma oportunidade de acrescentar conhecimento. E eu também vou junto, né? O professor sempre aprende. Mas olha, oi? Não, conclui seu raciocínio, depois eu pego essa uma vez. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente, mesmo dando aula online, né, aula remota para alunos com maturidade, né, alunos de curso superior, a gente sabe, como tem a política de privacidade, por exemplo, que faculta ao aluno deixar ou não a imagem dele à mostra, porque as aulas são gravadas, a gente tem que deixar uma rastreabilidade, né, no sistema educacional, porque provavelmente seremos auditados ao final desse processo. O que a instituição de ensino realmente fez? Né, a carga horária foi entregue, conteúdo, enfim. Então, a gente tem que deixar a rastreabilidade, a gente grava as aulas, e aí os alunos não colocam a cara lá na tela. E muitos deles não estão ali assistindo aula, isso a gente sabe que acontece também. Então, para a gente que está dando aula, a gente tem que buscar uma motivação adicional para manter o nível, né, da entrega de qualidade daquele assunto que a gente está fazendo ali, porque isso dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada. Seria similar ao aluno assistindo aula, ele levanta, sai da sala, ou abaixa a cabeça e dorme, né? Dorme na carteira. A gente que é professor, a gente sofre com isso, né? Significa que, puxa, a mensagem que eu estou passando não está alcançando aquela pessoa. Mas são ossos do ofício aí. Eu te cortei, Ana, você ia falar uma coisa? Na verdade, eu ia só pegar um gancho, porque quando você falou, eu agora acho que eu vou me perder um pouquinho, mas era um gancho relacionado à metodologia. Quando você lembrei, quando você falou, né, que você já não é muito adepto às aulas do PowerPoint, que você gosta de trabalhar mais a experiência, eu acho que está aí, inclusive, uma dica importante para vencer essa aula remota, né, de uma forma a aprender mais a atenção e a vencer essa questão do aluno não estar lá, né, e ser chato para o professor, quer dizer, trabalhar com aulas, o que a gente chama de sala de aula invertida, né? De repente, propor aos alunos cases e estudos para trabalhar a partir disso, quer dizer, então sai muito mais da posição do que na sala de aula a gente chama do frontal, né, que é o professor trazendo o conteúdo, mas se dinamizando por meio de experiência. Talvez isso, para esse cenário, seja uma das estratégias assim mais eficazes, talvez? Eu não tenho dúvida, não. Eu acho assim, nem a gente que é professor aguenta ficar 3 horas assistindo alguém falando na internet direto, né? A gente não dá conta disso. Então, uma boa medida para melhorar
qualidade dessa entrega seria, assim, usar, se não a sala de aula invertida na íntegra, pelo menos os princípios dela, né? Mas eu queria até voltar um pouquinho antes, sabe, Ana? Porque nós, professores que estamos nesse momento, e os alunos também, é importante que a gente cuide também da nossa saúde, para a gente ter condição de chegar nesse momento da aula, que é um momento tão importante, que é o coroamento de um planejamento, né? Com o máximo de energia, com o máximo de saúde, de presença, né? De atenção, de clareza. Então, eu acho que, assim, as pessoas poderiam, por exemplo, aprender mais a dar uma relaxada. O professor pode fazer com os alunos, no início da aula, uma sessão de descontração para criar conexão com esses alunos, pode criar um momento ali de fazer um alongamento conjunto, fazer um exercício de respiração, tem coisas interessantes que podem ser feitas, eu já fiz, você pega os alunos assim e fala assim, olha, vamos descrever sua mesa, cada um vai falando um pouquinho, isso não é perda de tempo, é investir na presença do aluno naquele momento, porque o aluno, como ele está do outro lado da tela, ele está protegido em termos de acesso. Então, para ele deixar o computador funcionando com a tela desligada e sair dali, é muito fácil de ser feito, né? Então, a gente tem que evitar esse abandono da sala virtual, trazendo interesse e conexão desse aluno. Então, esses quebra-gelos, eu acho que eles são muito importantes no começo da aula, para você trazer todo mundo, até porque não chega todo mundo no mesmo horário, aí você vai dando tempo para as pessoas se organizarem, e não é perda de tempo. Você está investindo num tempo futuro de qualidade, com todo mundo presente. Essa é uma coisa que eu acho que eu gostaria de recomendar. Inclusive, Ana, se você permitir, eu tenho um e-book que eu escrevi sobre meditação e respiração, que é a Mindfulness, né? Eu posso deixar aqui de presente para os seus espectadores. A gente vai colocar, inclusive, já a gente vai colocar aí à disposição. Aí, beleza. O seu e-book. E lá tem uma série de dicas, né, para você trabalhar a respiração para te deixar conectado com o ambiente presente, tá? Então, usar a pré-aula, antes da aula, a aula é hoje, aí no dia anterior eu disparo para os alunos um texto, um vídeo, para inspirar as pessoas a começarem a se conectar com o assunto que vai ser tratado no dia seguinte. Eu acho que é muito legal também, Ana, a gente ter objetivos específicos por aula, né, e não por semestre inteiro. É um dia de cada vez. Então, nessa aula, eu vou ficar muito feliz se eu alcançar este objetivo. Aí, uma sugestão que você pode usar é, de repente, trabalhar com metas SMART, né? Onde a gente cria uma meta que causa relevância na gente, nos aumenta no sentido de engajar naquele esforço de alcançar a meta. Então, para cada aula que você for dar, cria um objetivo. Hoje, eu vou ficar muito satisfeito se eu tiver a seguinte aula com esse objetivo alcançado, porque isso é importante para mim, importante para os alunos. Então, você cria uma meta por dia de aula. Né? Outra coisa que eu acho interessante também é, depois que você fez o seu conteúdo, evitando, né, usar massivamente PowerPoint, desliga o PowerPoint, usa câmera, usa conversa, usa vídeo no YouTube, usa texto, use repertório variado, para manter as pessoas sempre com nível de interesse alto. Depois que você fizer a sua aula, o seu conteúdo, também é muito interessante você criar um compromisso futuro, que é o que a gente chama de pós-aula, para que esses alunos, neste pós-aula, possam dar uma mastigadazinha naquilo que foi discutido durante a sala de aula, virtual. Uma coisa que é legal de fazer é, vamos acabar a aula aqui, e assim que acabar a aula, eu queria que vocês fizessem um mapa mental de tudo que vocês viram na aula, sem consultar a gravação da aula ou as suas próprias anotações. O fato de usar o mapa mental depois, né, no término da aula, é um poderoso instrumento para reforçar o aprendizado. Isso é uma coisa muito legal. Então, cada um faz o seu mapa mental e no dia seguinte da próxima aula, esse é o primeiro assunto a ser conversado depois do quebra-gelo. Gente, e a aula passada? Porque a gente sempre vai criar conexão com o assunto anterior e essa conexão mantém os alunos dentro de um contexto, né? Senão a gente começa a perceber cada aula como uma folha de papel isolada no meio do nada, e na verdade são várias folhas conectadas, né? Folhas ou telas de computador para quem é mais digital aí, né? E são recursos muito poderosos também, porque quando a gente trabalha com essa questão do design, do visual, isso também estimula muito a criatividade, amplia muito o nível de participação e de conexão, especialmente com adolescentes, né, Paulo? Especialmente com adolescente. Uma coisa que é legal de fazer, eu já dei aula, não para adolescentes exatamente, mas para gente assim, com 18, 19, 20 anos,
que tem uma pegada mais dispersa de atenção, a gente cria umas gincanas dentro da sala de aula, na sala mesmo. Vou dar uma tarefa aqui, vocês podem desligar a câmera, a câmera de vídeo, a gente volta em 20 minutos para resolver a tarefa, entende? Você cria jogos dentro da sua própria aula para criar desafio, e esse desafio é manter essas pessoas interessadas em continuar falando sobre aquilo. Isso é um recurso também que tem dado muito certo, às vezes que eu usei, o resultado foi muito bom, porque as pessoas continuaram o tempo todo participando. Se você ficar com o professor só falando, você vai perder esse público seu ir para Nárnia, com certeza, tá? Para Nárnia é fácil. Para Nárnia é fácil. E por último, Ana, deixa eu só, antes de você me cortar aqui rapidinho, que deve estar na hora do segundo bloco terminar, é uma coisa que eu acho que é importante. Tenha em mente, professor, o seguinte mantra, é o que é. Você vai planejar, você vai pensar, você vai criar a melhor condição teórica possível, mas não necessariamente você vai conseguir, e é o que é. Não pense se você tem que dar uma aula de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, que você tem que entregar conteúdo em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Eu acho que isso é agressivo, nós estamos num momento diferente, que exige um olhar mais sensível para isso. Então, crie sua meta de aula, busque alcançar essa meta, mas não necessariamente ter que cobrir 3 horas de aula, 2 horas de aula, 1 hora de aula, porque é carga horária. O mais importante nesse momento é a gente ter percepção do que foi entregue e do que foi aprendido. Então, é o que é. Não deu? É o que é. Na próxima, vamos melhorar. Não fica sofrendo com isso, não. Beleza, Aninha? Excelente dica. A gente vai fazer uma pausa, mais uns instantinhos, a gente já volta. Legal. Estou aí. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Nós vamos recapitular algumas dicas que eu dei, né? Vamos recapitular alguns tópicos aí que você falou. É muito bom entrevistar professor, Paulo. Você está me lembrando a professora Rita, que passou comigo por aqui, professor Mário, que, assim, é um dinamismo, né? O programa acaba e a gente fica assim, não estou acreditando que não tem mais bloco para eu continuar, né? E aí a gente fica com a promessa de trazer a pessoa de volta para detalhar. Então, quem quiser o professor Paulo de volta, né, avisa aí que a gente traz ele rapidinho. Só para resumir, né, eu no último bloco acabou que eu cortei rapidinho, mas a gente está falando das metodologias ativas e o professor Paulo, no segundo bloco, tratou aí de compartilhar com a gente algumas dicas, algumas ideias que eu, como professora, já fui me inspirando, né, e aí eu queria avisar que ninguém se desespere, que o nosso programa tem aquele velho infográfico que já a gente vai colocar, que resume, então, muitas coisas que o professor Paulo falou, vai estar, né, nos tópicos aí no nosso infográfico para você poder anotar direitinho tudo que ele deu de dica. Outra coisa que, gentilmente, o professor Paulo disponibilizou para a gente o e-book dele, que chama Mindfulness, sabe como meditação pode ajudar na sua jornada de estudos. Então, a gente está com o QR Code aí, você pode direcionar a sua câmera para o QR Code, que ele vai te direcionar diretamente para as nossas páginas de download. Por uma questão técnica, a gente não está direcionando lá para a Escola Inspira Ser, a gente está direcionando, né, para o site da Lana Solution, que tecnicamente era o que eu conseguia, né, dispor para vocês. Mas vai ficar disponível aí para quem precisar acessar, e também o endereço do site, para quem não conseguir pelo QR Code, já vai estar aí. Paulo, esse bloco eu queria dedicar um pouquinho aos estudantes, diretamente. Você deu dicas muito importantes para os professores, né, buscarem técnicas aí, né, de aulas mais dinâmicas, mas eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre a produtividade. Na perspectiva desses estudantes, né, quais são as dicas para a produtividade? Você fala do fator C3 de sucesso nos estudos. Eu queria que você explicasse para a gente esses 3 Cs, né, da produtividade. Então, eu sou estudante há muito tempo e acho que vou continuar sendo, porque a gente que é professor nunca para de estudar, né? Então, eu chamo
chamo isso de estudante profissional, a gente estuda por causa da profissão. Eu acho até que esse comportamento, né, essa postura de ser estudante eterno, um aprendiz eterno, é um dos requisitos fundamentais para a gente se dar bem nesses dias acinzentados, malucos, caóticos que a gente está vivendo. Quem acha que não precisa aprender mais nada, vai sentir na pele dificuldades. Então, aprender sempre é uma coisa que eu acho que faz parte desse novo mundo. E esse fator C3 assim, meio que uma filosofia que eu criei, porque eu tenho um curso online, onde eu ensino os estudantes a estudarem, né, metodologia de estudos, e eu identifiquei ao longo dessa experiência minha aí, de mais de 20 anos estudando, e olha só, eu sempre estudei em ambientes agressivos para o estudante, com muita gente falando, conversando, barulho de carro, uma confusão generalizada. E eu mesmo, assim, consegui algum relativo sucesso. Sempre estudei em escolas federais, nível ensino médio, superior, mestrado, tudo isso em instituições federais. Já passei em concurso público também. O que isso quer dizer? Significa que para você estar numa instituição federal ou ser um concursado, você tem que ter uma dedicação de estudos. Só que não é dedicação a qualquer custo, né? Não é suor apenas que vai fazer o resultado chegar. Você precisa ter inteligência para fazer as coisas. Então, essa experiência minha que eu tive aí, eu criei o que eu chamo de fator C3 de sucesso. Para o aluno ter sucesso na sua jornada de estudos, para qualquer objetivo que seja, eu identifiquei 3 Cs. O primeiro C é o que eu chamo de criar motivação. O segundo C é combater a procrastinação. E o terceiro C, concentrar-se em um método. Eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada um, pode? Para ficar claro? Pode. Uhum. Beleza. Tá. Quando eu falo de criando motivação, eu acho que é muito importante a gente, como estudante, saber o porquê a gente está fazendo as coisas, né? Então, o que eu estou estudando tem conexão com as coisas que eu realmente gosto, com a minha vocação, com o meu propósito de vida? Eu preciso entender esse jogo. Porque, às vezes, a gente está estudando para alguma coisa que não necessariamente se conecta conosco. E é muito comum, tá? Não é raro a gente ter... Eu já vi estudantes que estudavam assuntos que os pais gostariam que eles estudassem, né? Então, ó, minha filha vai ser médica porque eu queria ser médica e eu não fui médica. Então, os pais iam transferindo aquelas frustrações, digamos assim, para os seus filhos. E a gente tem que respeitar, né, esse limite de cada um. Então, eu acho que o estudante ele tem que ter clareza de qual é o seu propósito na vida, por que ele está ali, e ele tem que, entendendo isso, saber se o que ele está estudando, eu vou estudar para um curso, para o Enem, para ser aprovado numa faculdade de medicina. Beleza, medicina tem a ver comigo? Se tiver, eu tenho força para fazer as coisas, eu vou ter incentivo. Se for contrário ao que me interessa, eu vou ter um elemento adicional para me enfraquecer. Então, propósito. Segunda coisa, é importante que você tenha metas de estudos, né? E essas metas devem ser colocadas no prazo, porque meta é o seguinte, a gente tem objetivo e prazo, né? Se não tiver prazo, é só um desejo. Então, crie metas com objetivos claros e data para acontecer. Você faz isso, você tem um controle muito mais detalhado do seu progresso, ou, eventualmente, da sua estagnação. Outra coisa que é importante você fazer, Aninha, é criar a sua imagem futura de vencedor. Veja bem, se eu estou estudando para passar no concurso público ou para ter boa nota no Enem, o que eu quero com isso no final? Então, crie, né, uma imagem futura desse ser vencedor. Você pode, por exemplo, na internet, pegar figuras, imagens, fotos, desenhos, cola isso no papel e põe isso no seu espelho do banheiro, do guarda-roupa, onde você quer, onde você puder enxergar isso várias vezes, porque essa imagem vai reforçar naquilo o futuro que você deseja para você. Em alguns momentos a gente vai ter vontade absurda de desistir, isso não é para mim, não quero, e aí você vai olhar para essa imagem do futuro vencedor, você vai lembrar aquilo que te tira da cama todos os dias, beleza? E a última coisa, dentro desse ambiente de motivação que eu queria deixar para quem está assistindo a gente aqui agora, é ter uma mentalidade positiva sobre as circunstâncias. Se você pegar um grupo de estudantes que alcançaram os seus objetivos, os vencedores, sejam aqueles que passaram em concurso, sejam aqueles que foram aprovados com notas boas em universidades, enfim, eles tinham basicamente 3 coisas reunidas: crença, persistência e direção. Eles acreditavam que conseguiriam, independente do problema que houvesse. Essa é a crença. Persistências, eles continuariam mesmo que tivessem fracasso. Então, meu sonho é ser juiz, eu vou continuar mesmo que eu
não aprove no primeiro concurso, no segundo, entende? Eu sou persistente, porque isso é o que eu quero, estar conectado com o que realmente é valoroso para mim. E direção? A direção tem a ver com método, né? Estudar com método faz toda a diferença em relação a estudar aleatoriamente. Você não tem muito desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, inclusive. Então, não é saindo fazendo tudo que tem pela frente. Tem que escolher com consciência. Então, esse é o primeiro C, de criar motivação. Com essa motivação forte, constantemente alimentada, você fica energizado para continuar. O segundo C, Ana, combatendo a procrastinação. Mesmo que você esteja preparado para tudo isso, com isso tudo organizado na sua cabeça, se você não tomar conta, se você não ficar atento, a procrastinação chega e te abraça e aí te leva para Nárnia. Procrastinação, Ana, ela acontece com qualquer ser humano, não é um benefício exclusivo, né, ou malefício, ou privilégio exclusivo desse ou daquele. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, é condição humana. E ela está muito associada à escolha, né? A gente procrastina alguma coisa quando a gente tem possibilidade de escolher e escolher por algo que seja mais proveitoso, mais prazeroso. Então, quando a gente está... Happy hour ou academia? Eu vou para o happy hour. Perfeitamente. Então, você procrastina a academia porque happy hour, naquele momento, é mais importante para você. Quarta-feira à noite, eu vou assistir o jogo ou vou estudar para a prova? Mais importante, provavelmente, seja estudar para a prova, mas o que traz mais prazer no curto prazo é assistir o jogo. Então, eu vou fazer a opção, né, de assistir o jogo. Até o momento onde você não tem mais escolha, ou seja, a prova é amanhã e eu tenho que estudar a madrugada inteira porque eu não cuidei disso antes. Então, você vai ficar uma condição muito ruim de fazer a prova no dia seguinte, cansado, desatento, né? Mas você virou à noite para cumprir o programa de estudos. Foi lá, às vezes, até você fez uma prova interessante, entregou, fez um download de tudo que estava gravitando na sua cabeça no papel, né? Se você estiver estudando para um concurso e esse é um simulado, por exemplo, olha só a perda, né, o prejuízo que você vai ter. Se o concurso é daqui a 6, 8, 10 meses, você vai precisar dessa informação lá na frente. Se ela não foi trabalhada com o tempo necessário para sair da memória de curto prazo, para ir para de longo prazo, que é onde se consolida o aprendizado, lá na frente você vai sentir falta dela. Mesmo que no simulado você tenha ido bem, você tenha respondido todas as questões pertinentes àquele assunto. Então, o importante é longo prazo, e para isso tem que ter planejamento, certo? Certíssimo. Então, a procrastinação vai chegar e vai te atrapalhar. Então, você tem que identificar, ser realista. E dói, né, se assumir que é procrastinador, eu procrastino mesmo, né? Então, você vai lá, assume esse fato e trabalha para evitar o fato, ok? E a terceira coisa, o terceiro C, na verdade, ele está associado ao método. Concentre-se em um método. Há uma tendência com o advento da internet, muita oferta. Então, cada dia tem um método novo, milagroso, que vai transformar. Aí eu estou cuidando de um método, semana que vem alguém fala que tem o melhor, eu largo, pulo para outro, eu vou para outro, ou às vezes nem uso nenhum método para estudar. Então, eu entendo que esse fator de sucesso é primordial. Você não precisa usar o meu método, você pode usar qualquer método, né? Mas eu acho que um método bom é aquele que cuida da pessoa, do estudante, que cuida do ambiente onde a pessoa está estudando. E eu não estou falando de ter um ambiente ideal, mas um ambiente protegido, né? E cuide, obviamente, das técnicas. Aí eu estou falando de técnica de produtividade nos estudos. Eu sou um fervoroso recomendador. Eu recomendo sempre que se use a técnica Pomodoro. Dá muito resultado. Você consegue manter um nível de atenção alto, né? Estudar 4, 5 horas a fio direto não te traz mais resultado. E o método Pomodoro te permite essas interrupções saudáveis, né? Ter uma agenda para gerenciar o seu conteúdo de estudos, né? O que eu tenho que estudar hoje, isso é muito importante para você não ficar perdido. E quando é que você faz essa agenda? É no domingo. Então, domingo à noite, ao invés de ficar desperdiçando tempo na televisão, vendo notícia que te deprime na internet, planeja a sua semana de estudos, tudo planejadinho que você vai fazer, tá? Então, esse método, por exemplo, que eu criei, eu chamo de mãe até, método ágil de estudos. A gente usa um princípio da gestão de projetos do ágil, que é o Scrum. Então, o Scrum, ele é uma forma de gerenciar essa demanda da agenda. E, por fim, o método tem que focar também nas técnicas de leitura, memorização, revisão, para não esquecer, para lembrar, né? E aí, sempre com a pegada ativa, ok? Ficar revisando material lendo que você já escreveu um dia não vai acrescentar muito resultado no seu desempenho. Então, acho que basicamente isso, os 3 Cs. Show!
Nós vamos resumir isso agora no nosso infográfico, depois eu quero fazer um jabazinho desse mãe aí, que eu acho que vai valer muito a pena a gente indicar esse curso, tá bom? Legal. Vamos só para o infográfico, turma, papel e caneta, porque haja dica para vocês anotarem hoje. Segue aí o nosso infográfico. Bom, né? Coisa demais. Eu tô achando que o povo vai fazer download do nosso programa. Nossa, e tinha muito mais coisas para falar ainda. E muita coisa que você também disse com nível de detalhe, mas que no infográfico também não deu para entrar, né? Então tem que assistir o programa completo. Paulo, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo. É sempre assim, quando a gente tem dinamismo, não tem jeito. Eu queria te agradecer mais uma vez. Que aula que você deu, né? Como me inspirou como professora. Eu queria, inclusive, pedir para as pessoas, né, de casa, que aproveitem que estão em casa e interajam com a gente nas nossas redes sociais, né, tanto da TV quanto do DNA, dando dica para a gente, né? Interage, diz se gostou, se não gostou, se quer mais, que tema que quer, porque aí a gente também vai conseguir preparar um programa cada vez mais assim, dentro do formato das suas expectativas. Então, participa com a gente, né, mais diretamente. E aí a gente, quem sabe, não vai poder trazer o professor Paulo de novo. Né, Paulo? Eu vou ficar muito feliz se houver essa demanda aí, porque a gente que é professor, assim, não dá espaço para falar não, que a gente não para, né? A gente Exatamente. Ficar conversando, falando. Então, Ana, de verdade, foi um prazer estar aqui, tá? Espero realmente ser convidado para outras oportunidades, mas se não for também, eu não vou ficar muito triste, não, porque eu sei que a pauta tem que trazer muita gente mesmo, porque tem muita gente para contribuir. Muita gente boa, né? Pois é, e esse momento que a gente está vivendo é um momento que está trazendo, assim, algumas incertezas para todos nós. Eu queria terminar só assim, falando que vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, a gente tem que aproveitar, na verdade, esse momento para tirar o máximo de lições, aprender o máximo possível, porque não seremos os mesmos com a decretação do final desse isolamento, com certeza, né? Aquela situação anterior foi o que nos trouxe para esse momento. Então, eu não acredito que a gente vai voltar para o mundo anterior. É um novo mundo a partir de agora. E cada um fazendo, né, um pouquinho com esse nível de consciência maior, de empatia, né? Cuidado com o coletivo, a gente vai ter resultado bom, sem dúvida. Estamos sendo chamados a sermos melhores, né, Paulo, eu acho. Exatamente. Eu queria muito agradecer aí a participação, né, a Silvia Geralda, que deu boa tarde para a gente, Rodrigo Souza, né, que parabenizou o nosso programa. Obrigada, gente, pela participação, pelas interações. Lembrem que hoje, Paulo não vai conseguir assistir, mas hoje na TV Cidade, no canal 9 da RCA, a gente está transmitindo
né, pela TV, o nosso programa também. Você vai poder continuar acompanhando ele aí pelas nossas redes e os nossos canais. Muito obrigada pela participação, Paulo. Grande beijo, fica com Deus. Deus continue abençoando o seu trabalho. A todos nós. Valeu. Tchau.